Vamos lá. Primeiro, checar a gravação, ver se está gravando. Ok. Gravação, ok. Checar a respiração. Inspiração, respiração, ok. Chakra carregado, tudo ok. Agora, retorno do diretor. Checando. Alô, diretor? Equipe, vê aí, por favor, se não está tendo retorno aqui. Ah, sim, voltou. Alô, diretor? Ah, sim, obrigado, equipe. Alô, diretor? Vê aí para mim. Semana passada eu perdi um seguidor. Vê isto aí para mim. A audiência é importante para mim, entendeu? Ah, sim. Ok. Ah, falou com ela? O que que ela disse? Que isso, diretor? Ela falou, vai se fuder? Que isso, diretor? Eu não posso fazer corte nesse vídeo, não. Vou ter que deixar rodar dessa forma. Ah, entendi. Ok. Certo, diretor. Obrigado. E por último, e não menos importante, falar com meu cachorro, né? Alô, Jack? Jack, lembre da semana passada que eu te fiz um favor, que eu te salvei do, do cachorro feroz lá na arena? Tá na hora de retribuir o favor, Jack. Por favor, não late enquanto eu estiver gravando, ok? Faça esse favor, ok? Então, primeiro, primeiro checando, né? Ok? Primeiro checamento, gravação, ok? Né? Ok. Chakra carregado, ok? Retorno do diretor, ok? Ok, cachorro em silêncio, equipe toda aposta, ok. Gravando, né? Um, dois, três, gravando. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 603, minguando até 689 dias, 9 de agosto de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social, se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 603, né? Título: Acima das Estrelas de Deus, com abertura, né? Parte 1, né? Não sei até quando vai dar, se vai dar mais de uma parte nessa abertura. Eu quero relacionar toda essa abertura, pois eu quero deixar tudo muito bem claro, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição um vídeo anterior e um vídeo que antecede a esse, um vídeo que antecipe. Vou deixar a abertura, né, desse novo título, Acima das Estrelas de Deus, e vou deixar uma referência. Quando eu tiver uma referência, eu vou deixar uma referência, certo? Eu sempre tenho por hábito relacionar o subtítulo, não é o caso, não sei se vai dar um subtítulo ou não, mas se tiver subtítulo, eu coloco a referência do subtítulo. E por último, eu coloco a leitura corrida de 4 dos últimos blogs, ok? Esse blog em específico, talvez ele não dê, né, uma leitura corrida, porque eu quero relacionar tudo isso que está no quadro, deixar isso bem claro nas nossas consciências para a gente trabalhar essas expressões em nossa consciência. Vamos trabalhar expressões, certo? Vamos fazer um relato de todas essas significações, essas expressões química, né? Átomo, química aqui, eu coloquei átomo, prótons, neutro e elétron. Aqui, né, na física eu coloquei oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio. Aqui nós relacionamos os 4 elementos, né, da natureza, que é pressão, né, terra,
fogo e água, certo? Os 4 elementos da natureza e o tempo, essa boniteza aqui que é o tempo, é onde nós vamos ficar gloriados, de uma certa forma. As nossas expressões, elas vão se dividir sempre em 2, representando a coisa boa vai representar a nossa física é a nossa realidade, que muitas vezes ela vem representando com próton nossos corpos interior. Aqui no meio é sempre aquela ideia é espírito, vida, corpo e a glória, né? E a glória. Essa glória aqui, ela pode ser, né, um Cristo ou pode ser o próprio poder de Deus, vai dar relacionamento aqui. Tudo que eu faço relacionando em quatro, se vocês pegarem os blogs, tudo que fora dito nos blogs anteriores, vocês vão compreender tudo que está sendo dito dentro de cada coisa que eu estou relacionando, dentro de cada expressão, um vai explicando a outra. Se vocês pegar Deus do princípio e ver o que está sendo relacionado dentro do blog diário, vocês não vão ter dúvida de nada, certo? Não faça pouco caso, não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho em vossas consciências, ok? O que eu quero relatar desse novo título, Acima das Estrelas de Deus? O que eu quero relatar para vocês, para que fique bem claro isso para vocês? Primeiro, tudo é uma forma para que nós possamos resetar a nossa consciência, para nós questionarmos tudo que nós aprendemos na faculdade, tudo que nós aprendemos com a Bíblia significativa, tudo que nós aprendemos sobre família tradicional, tudo que está dentro da sociedade, é para questionar, certo? Nós não temos realidade de nada disso aqui, não temos prova, porque tudo isso aqui é para resetar nossa consciência, para fazer um novo plano e objetivo, para que nós venhamos habitar de uma forma correta dentro desse corpo celeste. Aqui está o corpo celeste de Deus. Vocês vão entender a mecânica dela todinha, como que ela relaciona e como que ela faz para relacionar a física quântica, de forma que isso aqui, esse daqui depende desse, e esse daqui depende desse, e esse daqui depende desse. Tudo existe por causa de quê? Esse daqui existe, esse aqui existe por causa desse aqui, por causa do átomo. Os prótons, né? Esse daqui existe por causa desse. Esse daqui existe por causa desse daqui. Esse aqui é uma mecânica, a mecânica do corpo celeste de Deus, e vai distribuindo na mecânica quântica daquilo que os corpos emocionais vão se movimentando através dessa ideia aqui, muitas das vezes, ok? Entendendo isso por parte, aqui por baixo, vamos aqui, né? E aqui a mecânica do corpo celeste de Deus, e o tempo, ele é relativa ao Sol. O Sol, nós vamos entender a mecânica, como que funciona o corpo celeste de Deus. Muito interessante, vocês vão é muito interessante. Vamos entender isso. Aqui eu estou relacionado aqui, por exemplo, ó, em seguida aqui, ó, a espírito, vida e corpo. Eu estou relacionado aqui átomo para espírito, prótons para a vida, certo? E nêutrons para o corpo, certo? Aqui no segundo aqui, nós vamos pegar aqui o oxigênio em primeiro plano, tá vendo que ele está seguindo em 3 em 3, em 3 em 3. Aqui também teria 3 em 3, só para vocês entenderem. Então aqui nós vamos pegar o oxigênio aqui em primeiro plano, oxigênio, né, nitrogênio e carbono, certo? Dando para esse corpo aqui, corpo emocional simples. Aqui já não é mais um corpo celeste, é um corpo emocional simples, que ele vai dar uma interação com esse nitrogênio aqui para a mecânica do nosso corpo comum funcionar, certo? E aqui, por último, aqui eu peguei aqui a pressão, né, que faz parte da mecânica, a principal, que eu entendo que é a principal do corpo celeste de Deus. Então, a mecânica em primeiro plano, a água e o corpo comum, que aqui eu estou colocando como terra, mas aqui é um corpo comum, porque terra, para dar essa ideologia, né, sobre a terra, o corpo emocional comum, sobre aquilo que é a grandiosidade de Deus, que é o corpo celeste. Tudo vai ficar muito interessante. Eu abri o blog diário fazendo uma ideologia, vou colocar isso desde o princípio, né? Eu estava um pouco meio né, falando sobre isso, entrando, porque esses blogs diários, ele é realmente muito importante para mim. Eu estou muito empolgado para apresentar ele. Espero que vocês também tenham né, essa forma de nós relacionarmos, de fazer esses relacionamentos na nossa consciência. Então, vamos começar aqui, vamos para o primeiro questionamento para que nós possamos entrar isso de vez, né? Mas primeiro vamos entender uma outra coisa importante. Primeiro,
Para você entender esse mecânica do corpo celeste de Deus, a terra, tudo que tem na terra, para você entender isso, nós temos que entender o átomo. O átomo, o que que representa o átomo? O átomo é uma consciência infinita, ele está em tudo, ele move, ele vai nas profundezas do mar, ele move o mar, ele pode fazer qualquer coisa. O átomo supremo, ele é o infinito, ele é o poder de movimentar as coisas, certo? Ele movimenta qualquer coisa que ele tiver na frente, ele movimenta, porque ele é o próprio infinito, ele pode construir, mover coisas, pode formar tudo isso aqui. Aquilo que para nós é impossível, para ele é uma coisa comum, simples. Aquilo que para nós é impossível e para ele é uma coisa comum. Aonde que você vê ele? Em qualquer coisa que esteja em movimento, você vê ele. Você vai ver ele, por exemplo, você vai ver ele num fenômeno da natureza, um tsunami, você vai ver numa tempestade, você vai ver, tudo isso é coisa do átomo. Ele, de uma certa forma, ele tem consciência. As pessoas veem, às vezes, uma coisa e outra dentro da sociedade e falam, a natureza está fora do controle. Não está fora do controle. Tudo que o homem faz, ele precisa de uma justificação sobre aquilo que eles fazem, certo? Porque a nossa liberdade, eles têm um limite. Tudo pode ser uma liberdade, desde quando eu sei usar ela de uma forma correta. Depois que eu não estou usando ela de uma forma correta, eu estou interagindo as minhas intenções emocionais, levando prejuízo a outro corpo, então a natureza ela vai corresponder àquilo que você entende que é liberdade para você, mas é prejuízo para o outro. Então, essa mesma liberdade que nós temos, essa mesma intensidade que nós acreditamos ser livre, a mesma intensidade que nós faz mal outra, a mesma intensidade, ela tem que ser correspondida, porque o corpo celeste de Deus, ele nos dá a liberdade para nós mover os nossos corpos emocionais, mas também ele cobra isso, certo? Ele cobra isso. Se você errar, a natureza ela vem cobrar. E então, o átomo, ele tem consciência em todos os fenômenos, ele é o controle de tudo, ele é Deus. Então, o átomo, ele é o controle de tudo. Então, o átomo, ele é o infinito, é o poder de Deus em manifestação nas matérias, de movendo matéria de uma forma ou de outra. Então, o átomo, ele é Deus. E o próton, ele foi feito da mesma forma que Deus para mover a matéria, que é para mover um corpo simples de entendimento simples. O próton foi feito para isso. Ele é dado como vida. Ele é dado como vida. Nessa linha aqui. Então, nós temos aqui átomo, nós temos aqui o próton. Então, ele vai dar para mover a vida. E o nêutron, ele vai representar o corpo. Vamos entender isso em parte. O nêutron, ele desfaz no tempo e volta a ser um próton. Depois, quando ele está movendo um corpo, ele volta a mover o corpo. Isso vai interagindo na nossa consciência e nós vamos entender isso de todas as formas. Então, o mais importante de tudo isso é entender que o átomo, ele cria o corpo celeste de Deus e o próton, ele movimenta um corpo simples de entendimento simples, certo? Como que vocês querem identificar um próton no corpo humano? Vamos falar isso, né? Por exemplo, esses dias eu estava descendo uma ribanceira com um ônibus, né, e o ônibus, né, e eu perguntei, né, para um átomo, uma consciência que eu tinha, né, quem era que estava dirigindo o ônibus? O corpo, o emocional diz, ele diz: "É eu que estou dirigindo?" Mas espera aí, o corpo emocional, ele não pode fazer isso sem uma consciência. Se o átomo estiver ausente desse corpo, e se o átomo estiver ausente desse corpo, então o corpo emocional não faz nada. Ele não terá o poder para movimentar. Então quem movimenta é o próton, é a vida que movimenta, é ele que ganha essa consciência. Então, para Deus, Deus ele movimenta todas as coisas, todas as matérias. O próton, ele movimenta um corpo simples de entendimento simples. A princípio, vocês entendam dessa forma, certo? Vai ficar muito interessante para que nós possamos compreender isso de diversa forma. Então, o átomo supremo, ele move todas as coisas e o próton, ele é limitado para um corpo simples de entendimento simples. De forma, se você tiver, tem várias outras formas para você entender. Por exemplo,
Às vezes o próton, por exemplo, ele não depende de uma matéria, ele não depende de uma matéria. Ele é eterno, igual a Deus, por exemplo, ele é eterno igual a Deus. O que que eu quero dizer com isso? O que que eu falo que ele não depende da matéria? O átomo, nem o próton, ele não está na existência de nada disso, de nenhuma mecânica de Deus. O átomo e o próton, ele está em tudo, eles estão em tudo, eles são os infinitos de Deus, certo? O átomo e o próton. O corpo foi criado para que um próton possa movimentar a matéria. Ele movimenta a matéria a partir do momento que ele ganha uma participação, né? uma relação sobre o seu Criador e sobre a sua criatura. Então, ele passa a fazer igual a Deus, ele passa a movimentar a matéria. Mas movimentar o prótono é de uma forma simples, de entendimento simples, nada mais do que isso, explicando cada corpo em específico, ok? Vamos para o primeiro questionamento, antes que nós possamos entrar nessa mecânica, nessa grandeza aqui que eu construí aqui para um sistema ilustrativo, para que nós possamos resetar as nossas consciências. Resete tudo que você aprendeu na faculdade, Bíblia significativa, tudo que você aprendeu até aqui, resete tudo, resete. Isso aqui é para que vocês entendam e você reseta. Para fazer um plano da realidade, eu relacionei que o elétron, o quarto elemento, ele sempre vai cair depois do nosso corpo, e significando esse tempo aqui, representando esse tempo, a nossa expressão boa e as nossas expressão ruim. O hidrogênio também, ele vai para fora do nosso corpo. Sempre quando representa o quarto elemento, ele vai representar uma coisa fora do nosso corpo. Até o terceiro elemento que a gente for relacionar, ele vai relacionar né, nosso corpo, até o terceiro elemento, representando espírito, vida e o corpo, representando aqui. Então aqui, a partir daqui, nós vamos jogar para o tempo, e o tempo ele vai representar a expressão, vai representar uma coisa e outra, vai representar o Cristo, vai representar muitas coisas. Entenda, só para vocês entenderem. Então aqui nós temos a imitação de um corpo simples, um corpo celeste, e uma imitação de um corpo simples, de entendimento simples, que caiba dentro dessa mecânica do corpo celeste de Deus, ok? Entenda isso. Aí, então, eu relacionei nessas expressões, foi para uma coisa que seja boa, para uma realidade, eu coloquei fótons, realidade. Fóton, realidade, é uma expressão que eu estou adotando. E fóton, neurocientífico. Fóton, neurocientífica, são tudo aquilo que os grandes cientistas foram desenvolvendo, eles nunca trouxe para vocês uma coisa relativa, mas eles deixou aí uma energia, uma consciência para que as pessoas pudessem trabalhar isso de uma forma. Eles deixaram muitas outras coisas para que vocês possam fazer uma fórmula para que vocês possam descobrir como que gera energia, como que gera o rádio, como que gera a internet, várias formas, tudo vai ser expressado dentro deste blog diário, entendendo que tudo é para resetar a nossa consciência, ok? Não existe, às vezes, ideia de você estar se realizando com essa expressão, mesmo porque a sua realidade é uma consciência, é um próton que movimenta um corpo simples, de entendimento simples. Passou disso, não pertence a mim, não pertence a você, tudo que pertence a Deus, nós estamos entrando para entender tudo que está hoje dentro da sociedade de uma forma que a gente possa reconsiderar tudo que a gente aprendemos. Entenda isso, ok? Primeiro, antes de eu explicar mais sobre essa mecânica, essas grandiosidades, né, que eu estou muito empolgado, já falei isso, estou muito empolgado para apresentar, certo? A minha mente está pulsando, a minha consciência, eu não paro de pensar nisso, e eu só vou conseguir me realizar depois que eu terminar este trabalho. Entenda isso, ok? Então vamos lá. Primeiro questionamento: o homem foi à Lua? Sim. É provável que sim. A Terra já foi destruída? Sim. É provável que sim. Existem outros planetas? Sim. É provável que sim. A Terra é redonda? Sim. É provável que sim. A Terra é plana? Sim. É provável que sim. Mas o que não fora dito é que a Terra é um triângulo com os seus polígonos de uma forma de um quadrado na planície da sua superfície. Então, aqui, primeiro,
mecânica que a primeira coisa que nós encontramos dentro aqui é esse quadrado aqui, certo? Esse quadrado. A Terra é um quadrado, certo? Ele tem esse triângulo aqui, que ele é uma pirâmide, certo? De forma que essa pirâmide, se você quer saber se a Terra foi destruída ou não, você pode olhar. Qualquer pirâmide que tiver com essa ponta para cima, ela significa que os corpos emocionais eles estão sendo afogados pelas profundezas do mar. Significa que todas as coisas boas ou ruins foram tomadas e o corpo celeste, os corpos humanos, o mecanismo do homem, ele passou a representar apenas uma imagem, um fantoche aí, porque eles não têm consciência nesse grandeza que é o corpo celeste, não têm conhecimento naquilo que funciona. Então você acha uma pirâmide aí de cabeça para baixo, significa que a Terra está sendo destruída por ideologia, por fótons neurocientíficos, aquilo que nós criamos possibilidade para desenvolver tecnologia com essa energia de outros corpos, fazendo aquela ideia interativa, enchendo o mundo de cumplicidade, ao invés de ser resolutividade, ele enche de cumplicidade, nunca te dá uma fórmula correta, ele já toma aquilo que você tem, pega aquela ideia e faz energia e já começa a construir internet, programas, né, de software, de computadores, tudo isso é parte da energia humana. É aquilo que eu deixei de conhecimento para que a outra pessoa venha e faça um trabalho sobre aquilo que eu já tenho descoberto. Então eles vai relacionando isso. Então você entende, é assim que funciona. Então você viu uma pirâmide de cabeça para baixo, então nós entendemos que ele foi destruído. Então a Terra foi destruída. Então entendeu esse quadrado aqui? A Terra foi destruída. Primeiro, o segundo, o primeiro que eu questionei, o homem foi à Lua? Sim, é provável sim. Como que nós prova que o homem foi à Lua? Nós temos aqui, ó, a superfície da Terra, a superfície da Terra é uma atmosfera habitável, até as montanhas, no linha do mar, até a montanha são habitáveis. Por causa de quê? Por causa da pressão. Peso é igual a pressão e pressão é igual a movimento. A Terra, ela está descendo em velocidade incrível sobre assim. Então, à medida que ela vai descendo, então nós vamos, de uma certa forma, criando uma pressão no meio da superfície da Terra. Então, essa pressão que nós cria aqui, que bombeia nossas respiração, ele ainda não é o átomo, é um mecanismo de nossos corpos emocionais. Ele é um mecanismo, porque como a Terra está descendo em velocidade incrível sobre o infinito, sobre o infinito de Deus, então ele vai tendo essas ideias de você estar sempre descendo, de forma que tudo que está aqui, então vamos entender por parte. Então nós temos aqui três, né, gravidades, quatro gravidades. Primeiro, aqui, do lado aqui, não há vida nenhuma. É a água que está por baixo da terra, não tem vida. Aqui tudo aqui é pressão, pressão. Qualquer uma pessoa humana, qualquer ser vivo que chega aqui é destruído, é esmagado por causa do peso, que tudo que está concentrado aqui é o peso. Então, nós estamos entendendo que aqui não tem vida. A partir do momento aqui, do meio aqui, da linha da superfície, nós temos um equilíbrio da gravidade, certo? De forma que aqui na Lua, onde que nós falamos que é a Lua, que nós vamos provar isso agora, nós vamos entender isso, aqui na Lua não tem gravidade zero. O que temos aqui no céu aqui é gelo, é gelo. Então as pessoas, elas concentram um satélite aqui, faz luzes artificiais, de forma que as estrelas, quando a Terra vai descendo no infinito, com grande peso, com grande massa, gerando essa pressão, de uma certa forma, as energias dos corpos, ele vai ficando em cima no céu, de uma certa forma, aquela luz pode ser uma luz artificial, pode ser uma luz de qualquer coisa, mas ele vai gerando esse reflexo sobre essas nossas energias, ela vai ficando aqui sobre o gelo. De forma que se você chegar até no gelo aqui, no infinito, você vai ver que lá não tem nada, mas daqui de baixo nós vemos. Por quê? A intensidade, tudo que você tem aqui é muito intenso. Se você tem uma escuridão, você tem uma escuridão intensa, um brilho intenso. Então, qualquer luz que entra pela atmosfera, qualquer luz que entra, vai dar um clarão intensamente ou com a mesma intensidade que ela tem de ser muito escura, ela tem a mesma intensidade de ser muito clara. Então, o homem foi na Lua, sim, ele chegou até aqui, né, na superfície, onde tem a gravidade, eles colocaram o satélite aqui, então ficaram aqui
dessa forma aqui, nessa gravidade aqui, até aqui em cima no gelo, ok? Entenda isso, são 4 gravidades, são uma que não é habitável, uma que é medianas, que dá para você usar a pressão para você bombear o seu corpo, para você mover a sua física aqui no meio, aqui na Terra, elas são habitáveis, de forma que tem uma pressão negativa aqui e uma pressão positiva no lado de dentro, representando isso aqui, para dar essa ideia aqui de proteger essa esfera atmosférica, aonde nós podemos considerar habitável, ok? 4 gravidade. Pesada, média, né? Média e leve. Pesada, média e leve. São 4, certo? A gente pode entender isso por parte. Entenda isso. Ou se vocês quiserem simplificar, podemos colocar 3. Gravidade pesada, média e leve. E leve. Gravidade zero é leve. Gravidade zero é leve, ok? Entenda isso. Então, por que nós consideramos que o homem foi à Lua? Por causa desse espaço, dessa gravidade zero, daquilo que eles chegaram ao céu e fizeram, né, satélite, sei lá, né, qualquer outra coisa que possa entender que o homem foi à Lua, é o espaço aonde a Lua, né, e o Sol reflete, certo? Vamos falar de uma vez aqui desse mecânico aqui, como é que faz uma entrada, né, como que o Sol entra dentro dessa atmosfera que nós temos, que de uma certa forma ele vai atingir isso aqui. Olha, o Sol ele vem do fogo, porque a pressão do fogo, nós temos uma pressão muito forte, então solta aqui por cima nós temos fogo e por baixo nós temos gelo, da forma que tudo é uma pressão, pressão com gelo, né, e vai pegando aqui tudo, mas aí ele entra por detrás aqui do lado e a Terra vai girando, né, o globo vai girando em forma de gelo e ele vai passando assim no norte, quando ele estiver aqui no sul, ele vai escurecer por essa geleira aqui, né, o polo aqui, ele vai escurecer o norte e quando ele estiver do outro lado, o Sol estiver passando do outro lado, ele vai escurecer o sul, né? E a Lua, ele vai ser o reflexo do Sol brilhando no céu. De forma que a postura da Lua é a mesma do Sol. Se o Sol estiver baixo, a Lua também vai estar nessa mesma postura, fazendo essas ligação no céu, certo? Então é fogo, é brilho aqui, que ele vai explodindo aqui dentro do gelo aqui e vai gerando uma explosão e vai gerando uma luz sobre a pressão que está entrando e sobre a pressão que está acima do céu e ele gera aqui um sol aqui em cima e a lua aqui do inverso do sol. De forma que quando a lua estiver no sul, a lua estiver no sul, o sol vai estar no norte. E quando o sol estiver no norte, a lua vai estar no sul. Sempre uma inversa do outro, porque a lua, ele é o reflexo do sol. Entenda isso. Então, o homem foi na lua? Dessa forma, nós estamos provando que sim. Entenda isso, coloque isso nas suas consciências. A Terra foi destruída? Sim, né? Nós provamos que sim. Existem outros planetas? Sim, é provável que sim. Por que existe outros planetas? Os astros de Deus, tudo aquilo que Deus formou, né? Por exemplo, né, sobre a família de Deus, por exemplo, vamos entender isso, dentro das Bíblias significativas, você vai ver ali Moisés, Elias, vai ver, né, Pedro, João, vai ver muitos outros nomes, de forma que eles são 9 né, desses que formaram, que tenha consciência, que tem relacionamento com Deus diretamente, é proto-relacionamento, e tem uma intimidade com Deus. Então, eles existem, eles são aquele astro que se movimenta dentro da sociedade com grande conhecimento. Então, eles começaram a colocar nome deles de planetas. Esse planeta hoje é extraterrestre, né? Hoje tem vários nomes para representar esses astros dentro da sociedade. Então, eles existem, então, dessa forma que eu estou explicando, eles existem. Entenda isso, ok? Então, vamos lá. A Terra é redonda? Sim, é provável que sim. Por que a Terra é redonda? O Sol está longe, né? O Sol está longe desse globo aqui. Então, aqui fica gelado e ele vai formando uma bola de gelo. Ele vai formando uma bola de gelo com uma entrada por aqui para entrar a pressão do ar significativamente para formar a pressão do ar, jogando aqui
tendo um sol, batendo um sol aqui e fazendo essas ideias, entrando aqui entrando fogo, fazendo aqui com a pressão do ar, dando aqui um reflexo e gerando aqui em cima, aqui na estrutura aqui do céu que as pessoas falam. Então ele vai, a forma que ele vai entrando, que a bola vai girando, então ela é redonda por causa disso aqui. Mas a sua Terra, ela é plana e quadrada, ela tem quatro pontas, pontas. Duas pontas que representam o norte e duas pontas que representam o sul. Então a Terra, ela é plana e quadrada e é também uma bola. Explicado, bem explicadinho, ok? Entenda isso. Então a Terra é redonda, sim, a Terra é plana, é provável que sim, mas o que não foram dito é que a Terra é uma pirâmide com os seus polígonos de uma forma de quadrado na sua planície, na sua superfície, né? Eu já tenho explicado que a destruição da Terra foi a partir das significações da evolução do fotoneurocientíficas, nas possibilidades, as energias que as pessoas iam introduzindo sobre os conhecimentos, sobre os fenômenos dessas naturezas. Você entende qual que é o mais principal para que vocês possam ter consciência nesse corpo celeste, nessa grandeza de Deus? Que tudo é pressão. A Terra vai descendo, imagina, a Terra em velocidade incrível, descendo no infinito. Olha, é questão de segundo para ela mudar de fase, para mim respirar, para mim fazer isso, para mim movimentar esse corpo com a minha consciência, com o meu próximo. É de forma que as pessoas fazem, entenda isso, as pessoas acham que a vida está no oxigênio, que a vida está. Não, isso tudo é pressão para que dê para você movimentar. Quem move tudo é o próton. Por exemplo, eu estou aqui, eu prendo a minha respiração conscientemente, é o próton, ó. Eu prendo até quanto eu posso movimentar. À medida que eu vou movimentando, é o próton que vai dando a consciência para que eu possa movimentar essa matéria. Sendo eu uma consciência espiritual, sendo eu um próton, eu posso tirar a vida desse meu corpo. De uma certa forma, isso significa que eu tenho poder sobre movimentar essa matéria ou por optar não movimentar ela, entenda? Então, a vida ela não está no oxigênio, o movimento das coisas não está no oxigênio, ela é apenas uma pressão atmosférica. Ela vai descendo, vai mudando de fase rápido, ela vai descendo e vai mudando de fase rápido com esses globos aqui. De forma que para vocês entenderem, para vocês entenderem, o que mantém tudo são essa pressão que faz dela, essa pressão positiva que está aqui fazendo proteger. Nada aqui depois da Terra aqui, ó, é habitável. Nesses cantos nesses cantos aqui embaixo aqui não. Aqui em cima a gravidade tudo bem, mas nada aqui no canto aqui da Terra, depois da Terra aqui, ó, depois da Terra aqui não é habitável, porque aqui é pressão, aqui também é pressão, o que o homem pode chegar aqui. Qualquer coisa que voe depois desses, né, se eles erraram o radar aqui, o avião errar o radar e eles atingiram uma outra parte da gravidade, da atmosfera, uma atmosfera mais pesada, eles vão destruir, certo? Se eles sair dessa forma, da onde o radar pega, todos eles vão explodir de uma certa forma. Ele não é porque esses outros lugares, sem ser essa atmosfera, sem ser essa bola, eles não são habitáveis. Nenhum desses lugares aqui, ó, por fora aqui são habitáveis. Nenhum desses lugares aqui são habitáveis. Nenhum desses lugares aqui por fora são habitáveis. Entenda isso, porque a pressão aonde possa ter vida é essa esfera que está no meio aqui. É essa esfera que vai dizer a nossa pressão, o oxigênio pressionado para a gente ter, e é essa a ideia. Porque o oxigênio daqui, a pressão atmosférica que nós temos aqui, ela dá para a vida. Aqui já não é mais para a vida. Se você quiser pegar uma pressão processada e levar para aqui, você consegue respirar com essa expressão aqui, porque o seu corpo está adaptado com essa expressão, certo? Com essa aqui, ele já vai mudando as suas formas né, de você respirar, e isso vai atrapalhar o mecanismo do corpo que esteja ativado, certo? Vocês podem levar os seus corpos para onde quiser, mas ele só pode obter vida com a pressão equilibrada, com a pressão, né, de uma certa forma. De que vocês passar daqui para cá, os seus corpos vão a óbito, eles vão ser destruídos pela pressão. Entenda isso, ok? Entenda como isso é interessante, né?
O que que eu quero que vocês compreendam mais? Olha, o como que eu vou relacionar essas expressão diante a esse título grandioso, "Acima das estrelas de Deus"? Primeiro, vamos entender o que é física, que é química em parte. O que que é química em parte? A química é uma mistura de 2 ou mais elemento que ganha uma fórmula. Quando você tem essa fórmula, você passa a ter conhecimento na possibilidade que ela possa te dar. Qual que é a forma do corpo humano hoje? Por exemplo, é um átomo, né? É um átomo, um próton e um nêutron. O nêutron ele vai representar o corpo, né? O carbono ele vai representar o corpo também da mesma forma, certo? A terra vai representar o corpo e da mesma forma, e tudo que tiver depois do corpo vai representar o tempo, as expressões boas, expressão ruim, expressão fóton-realidade, expressão fotoneurocientífica, aquilo que os astros estão desenvolvendo dentro da sociedade para a força da união, de uma certa forma. Então, nós temos a composição delas, nós temos os resultados delas, então nós temos conhecimento nas possibilidades que ela possa dar. Por exemplo, você junta a água e o barro, então você tem uma argila, você pode formar um jarro com essa argila, né? Depois que ela está formada, ela vai deixar de representar uma coisa, ela vai deixar de representar uma coisa negativa que está em evolução para representar já uma coisa positiva. Toda coisa que nós consideramos positiva já é uma coisa evoluída, já é uma coisa amadurecida, já com as suas realidades, já com as suas intensidades, naquele grau necessário para você manter a vida de uma certa forma. Entenda isso. E as coisas que estão evoluindo, o próton, por mais que ele seja vida e por mais que ele seja produtivo, e da forma que ele vai movimentando dentro da sociedade, ele ganha umas formas negativas, da mesma forma, para ele mover o seu corpo até ele ganhar uma força positiva sobre uma coisa e outra. Esse próton e esse daqui, por exemplo, que está depois do nosso corpo emocional, que esse aqui vai representar o relacionamento social, e esse aqui vai representar a consciência do corpo comum, né? Aquela mecânica, tudo que nós vamos desenvolver dentro, de forma que esse daqui é o mesmo desse. Mas, porém, existe uma diversidade de formas para que vocês possam conhecer positivo, negativo, ou às vezes positivo, negativo, eles vão ganhando as mesmas formas. Ambos são espírito, antes do corpo e depois do corpo são um espírito, o próton e o neutro são um espírito. No Cristo, quando Deus fez o Cristo, nós deixou de ser uma vida para ser um espírito. Então, o que nós é dentro, nós é fora. E aqui vai formando as guerras, aqui fora, os atos conscientes vai formando a guerra aqui fora, e os atos inconscientes vai trazendo esse aqui. De forma que, o que eu quero dizer com conclusão de tudo? Se você estiver movimentando, você é negativo. Se você estiver movimentando, buscando alguma coisa, quando você tem um resultado, você tem um jarro, você tem um corpo perfeito, está consciente em tudo, então você já deixa de ser negativo porque você é positivo. Porque os seus frutos estão maduros, você ganhou grande conhecimento, você está apto a viver dentro deste corpo celeste de Deus, certo? De uma certa forma. Tudo que eu falei, tanto daqui, tanto aqui e tanto aqui, está aqui dentro. Por que que eu dividi ele? Para vocês entenderem como que funciona o átomo. O átomo, ele não faz parte de uma mecânica física. O átomo, ele não faz parte de uma mecânica física. Ele é uma consciência que movimenta a mecânica. Ele é a consciência que movimenta a matéria. Ele é uma consciência que movimenta a matéria. O átomo é uma consciência que movimenta a matéria. Entenda isso, é muito importante, ok? A física, como que é que vocês entendem a física? Tudo aquilo que é mecânica, pressão atmosférica, tudo aquilo que faz o seu corpo mover, coisas de elétron, né, que vai fazendo, gerando essas coisas, tudo é física, e tudo vem pela pressão, por essa luz, que é essa pressão que vai descendo na Terra. Entenda isso. Primeiro, como que a gente entenda aqui, né? Como que Deus, o átomo, o Supremo, moveu e criou esse corpo celeste? Como que Deus fez? Primeiro, ele tinha a matéria. Temos a matéria e nós temos peso.
peso é igual a pressão, pressão é igual a movimento. Então, ele vai ganhando um peso aqui, ele ganha um fogo aqui que vai aquecendo essa terra que está descendo. De longe do Sol, ele vai criando geleira por baixo e geleira por cima, porque ele está fazendo muito vento e a pressão vai gelando tudo, vai construindo essa bola aqui. Então, aí entra aqui por dentro uma atmosfera equilibrada e vai entendendo, é dessa forma que funciona. Então, a forma que ele vai descendo, então Deus ele tinha a matéria, né, e ele juntou a matéria que formou o fogo, da matéria ele formou pressão, da pressão ele formou o fogo, e do fogo ele formou o gelo. Então, a água em cima e a água embaixo, certo? A água em cima e a água embaixo. Os lugares habitáveis são a atmosfera. Essa atmosfera também ela é dividida, né, de uma forma que vocês possam entender que alguns lugares a gente vai poder ter vida, né, e vai poder sobreviver por causa da pressão equilibrada sobre aquilo que a Terra está descendo, sobre o infinito de Deus, sobre o infinito de Deus. Entenda isso, essa abertura deste blog diário, certo? Relaciona isso nas suas consciências, né, para que vocês possam compreender isso. Tudo que está sendo dito é para que vocês possam ter um reset em tudo aquilo que vocês aprendeu dentro da faculdade, né, Bíblia significativa, tudo está explicando dessa forma, ok? Então, entendemos do que é química, são as misturas dos elementos que formam um conhecimento, e a física são uma mecânica daquilo que nós estamos movendo, daquilo que o nosso ato está movendo a matéria, certo? E ela vai ganhando, ela vai tendo necessidade, ela está em tudo, em tudo, em tudo. Existem diversas formas. Eu relacionei esses daqui com mais importância, fazendo relação entre uma coisa e outra para vocês ter consciência como isso funciona, certo? Existe forma de trabalhar, nós vamos trabalhar nesse título, nós vamos trabalhar ele com diversidade de forma, ok? Vamos entender isso. Vamos aqui ler no próximo contexto para a gente continuar aqui. Vamos continuar a parte aqui. Vamos lá. Entendendo como entender e dependendo de como você relacionar e o que você está relacionando, um ângulo, né, de como você esteja observando cada ângulo, representando a vista de cada vista uma consciência, e cada consciência um fóton realidade, fóton neurocientífica codificado na sua forma de caminhar e de se realizar, determinando ângulo de conscientização e realização com a matéria em movimento, ok? E se eu estiver olhando pelo horizonte, eu vou representar um corpo simples de entendimento simples. Esta postura vai ganhar complexidade na relação, o universo infinito de realização com a matéria, com diversidade de formas de realizações com a matéria e que se movimenta. Aqui que eu quero dizer, dependendo de como que você olhe, você pode ver, né, uma bola, você pode ver um ângulo, ou você pode ver um horizonte. Quando você está aqui, eu estou aqui, pisando aqui no horizonte, estou olhando para o horizonte, eu entendo que a Terra é plana, certo? Se eu estiver olhando aqui, de cima aqui, do átomo, com o átomo aqui, dos olhos de Deus, eu vou entender que ela é redonda, e ainda tem esse fogo, se eu estiver olhando do infinito. Tudo vai depender de como você está olhando, todas as posturas vai depender do ângulo aonde você está olhando. Então, o contexto está dizendo que tudo vai depender de como nós estamos enxergando as coisas, ok? Entenda isso. São diversidade de pensamentos, diversidade de vista, vai depender de cada um de vocês entender as suas particularidades, realização com a matéria, das suas formas conscientes de que vocês possam entender o correto ou o errado, ok? Tudo que foi dito neste título é uma fórmula de resetar as vossas consciências, explicando tudo que nós observamos da Bíblia significativa, religião, família tradicional, faculdade, tudo é para ser resetado. Eu sei quem eu sou e quem digo que está vivo, e que digo que está vivo, mas estou morto. Eu não sou de
eu não sou de confiança. Se quiser desligar o vídeo, fique à vontade, certo? Ah, essa pessoa fala muitas coisas, né? Tudo bem, fique à vontade. Se quiser desligar o vídeo, desligue, ok? Entenda isso. Entenda, desligue, né? Segue os vossos caminhos. PNL, influenciadores desgraçado, olhe para mim e se alimentos de vossos vômitos e vê se isto te faz bem em seu estômago, ok? Entenda isso, é só para que vocês entenda isso. Física é a fusão de dois elementos ou mais, né? Entendendo isso, ganhando a fórmula é o conhecimento dessas fusão. O átomo explica o corpo celeste. O corpo celeste é igual à mecânica quântica, é aquilo que nós temos pressão e aquilo que nós estamos inserido aqui, tempo, física, química, tudo aqui nesse ambiente, nessa atmosfera para sustentar os nossos corpos, ok? Átomo explica a matéria e sim, átomo não explica a matéria, e sim o movimento da matéria. Átomo não explica a matéria, e sim o movimento. Você olha para uma pessoa, por exemplo, né, uma pessoa qualquer, o átomo, sendo o átomo é o espírito infinito de Deus, né, que nós somos próton, né, nós somos de uma consciência do átomo, entenda isso, e que nós aprendemos a movimentar a matéria como o átomo, como o infinito de Deus. Então, nós somos prótons. Quando você vê uma pessoa se movimentando dentro da sociedade, se ela não tem vida, se ela não tem consciência, você vê apenas uma imagem em movimento, ela está conflito, ela não entende nada de ninguém, só quer saber dos seus atos emocionais. Então, ela é apenas uma imagem, não tem consciência, não sabe como movimentar, ela é uma imagem, certo? Entenda isso. E dessa forma explica o próton, certo? E da mesma forma explica o próton. O átomo, ele explicado, quando nós explica o átomo, também nós explica o próton, porque ambos são espiritual, são são um pai e um filho, pai e filho, pai e filho, átomo e pai, porque tudo aquilo que se diz espírito são filhos de Deus. Tudo aquilo que se diz espírito são filhos de Deus, porque Deus, ele é espírito, ele é espírito. Deus é matéria? Não, não é matéria. Deus é mecânica quântica? Não, não é mecânica quântica. Ele é tudo, ele é o infinito. E nós somos parte desse infinito a partir do momento que a gente aprende a movimentar uma matéria de uma forma consciente, respeitando essa grandiosidade que é a liberdade de cada corpo específico que esteja inserido dentro dessa grandiosidade, esse corpo celeste de Deus. Entenda isso, muito importante tudo que fora dito, relaciona isso nas suas consciências com respeito, ok? Entenda isso. Mecânica quântica explica os movimentos dos corpos, né? É física. Mecânica quântica é física. Mecânica quântica é física, certo? É física. Mecânica quântica é física. Ela é aquilo que nós temos condições de movimentar uma matéria. É aqueles, né? Várias formas de você entender isso. São várias expressões, certo? De forma que a gente vai compreendendo isso de todas as formas, com calma, com tranquilidade. As pessoas que têm, já conhecem essas expressões, ela pode ter mais consciência sobre aquilo que eu estou falando, ou menos consciência, vai depender de como vocês estão ouvindo. Existem expressões que muitas as outras pessoas já estão acostumadas com elas, já têm as suas línguas já formado dentro disso, então fica fácil para ela. Outras pessoas, tudo que ela tem que entender, a pessoa simples, de entendimento simples, entender que o corpo celeste de Deus, ele vai descendo e ele vai criando essas expressões, ele vai formando essa ideia da mecanismo do corpo simples, de entendimento simples, ele vai funcionando da mesma intensidade que é o corpo celeste de Deus, certo? O corpo de Deus é o corpo celeste de Deus é isso aqui. Nós somos um corpo simples de entendimento simples, com a mesma funcionalidade, com as mesmas formas, só que e não é essa ideia da vida de ter a vida que o próton é o próton que movimenta o corpo, é o átomo que movimenta o corpo celeste, é ele que funde tudo, é ele que faz toda essa função, faz toda essa química, mistura e ganha composição, vai relacionando tudo, peso de um lado, do outro, sol descendo aqui, tudo isso é uma forma que o átomo faz dela estar relacionando isso aqui, né? É muito fácil conhecer energia quando você vê que tudo está descendo em rapidão, muito rápido, certo? Questão de segundo, as nossas respirações, os nossos corpos movimentando. Igual eu falei, muita gente pensa que a vida está na matéria. Não.
A vida é uma consciência que move a matéria. A vida é uma consciência que move a matéria. A vida é matéria? Não. Se eu tenho uma matéria, eu só tenho apenas uma imagem, certo? Eu tenho apenas uma imagem. Tira aí para você ver o espírito da pessoa, tira a consciência, aquilo que as pessoas falam que é alma, tira isso dela para ver se ela vai movimentar. Não vai movimentar, vai estar morto. Vai estar morto. Entenda isso, ok? Entenda isso. Corpo emocional, mecânica emocional não é vida, não é vida. Ele pode estar respirando, tendo as suas funcionalidades e não tendo uma consciência de quem ele é e de onde ele veio. Então isso não explica os movimentos das pessoas, apenas não explica quem ele é, uma consciência espiritual, uma forma respeitosa de respeitar o espaço do outro, essa grandeza, a glória, esse paraíso de Deus, esse Éden que Deus criou o homem. Mais uma vez eu quero dizer isso. Deus, quando ele criou Adão, ele criou a matéria. A matéria é separada do espírito. Quando ele criou a matéria, então ele deu para Adão a vida. Ele colocou em Adão um próton. Então falou: Adão, você vai ter o mesmo poder que eu, você vai movimentar a sua matéria. Você vai movimentar a matéria. De forma que o homem hoje, por exemplo, a partir do momento que ele morra, por exemplo, esse próton, ele entra em um corpo macho e torna semente, e essa semente, ele é expelido na fêmea, para que a fêmea pode gerar esse feto de novo, até que ele possa estar tendo possibilidade de movimentar esse corpo independentemente. Então, o próton ele vai desenvolvendo, que hoje é muita complexidade. Por que complexidade? Porque nós temos o Cristo de Deus, nós temos o Cristo. De uma certa forma, o que acontece? Depois que você gere um corpo, por exemplo, eu tenho uma consciência de João, meu corpo emocional Pedro, por exemplo, quando o corpo, o corpo quando ele é gerado por uma fêmea, por exemplo, ele vai gerar primeiro o corpo macho, ele vai gerar o primeiro corpo, o corpo emocional. Depois que ele estiver respirando, ele vai vir de uma outra dimensão e vai ter uma consciência, ele vai ter o poder de movimentar esse corpo, porque ele vai movimentar esse corpo para um plano espiritual de Deus. Entenda isso. É de forma que ele não mais vai vir do interior, que nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpo, mas sim ele vai vir do exterior, depois que o feto estiver formado, porque ele vai fazer um contato com aquele corpo através daquilo que já esteja morto, né? De forma, o que eu quero dizer? Vamos falar isso para que vocês entender. Antigamente, nós tínhamos, tipo assim, nós precisava de pouco oxigênio para manter esse corpo vivo, porque nós éramos o próprio corpo, nós era a própria vida, nosso corpo era a própria vida, então tudo estava habitado na nossa consciência, tudo estava habitado no nosso corpo emocional, então nós não precisávamos de muito oxigênio, por exemplo, nós era que nem um peixe, certo? Nós respirava, nós podíamos aprender respiração, ficar muito tempo, as pessoas, os grandes seres antigamente, eles tinham mais tecnologia do que hoje, por exemplo, por causa desse motivo, porque eles tinham mais acesso a essa grandeza do próton, dessas grandezas aqui, ou seja, ele precisava de menos oxigênio para que a consciência dele movimentasse um corpo, mas hoje ele precisa rapidinho, porque ele vem de fora. Eu expiro, eu inspiro, eu dou a consciência para esse corpo e saio. Eu expiro, dou a consciência, porque esse corpo, de uma certa forma, ele vem a mecânica dele funcionada, mas ele vem de uma consciência externa, daquilo que já esteja morto. É quase as mesmas coisas de eu estar centrado num corpo, habitando no interior, no exterior, mas ele ganha essa complexidade porque teve uma inversão. Aí, se vocês quiserem entender isso na natureza, você entenda o sol ele reflete, o sol refletido ele transforma em lua, certo? O norte e o sul, ele vai transformar, às vezes o sol está no sul e está no leste, ele vai ganhando essas diversidades. É uma forma que Deus vem a disciplinar, que ele venha recuperar essas formas. Existem várias possibilidades, de forma que antigamente nós respirávamos para ter consciência nesse corpo, para os nossos átomos ter
consciência. Hoje nós expiramos, aí que a gente o nossos consciência espiritual, a partir da expiração, aí que ele consegue movimentar esse corpo, através da expiração. No tempo de Emanuel, ele expirou, ele jogou para fora, ele expirou, certo? Ele, de uma certa forma, ele expirou. Se ele é a vida, ele expirou. Isso significa que ele fez contato externo, ele fez contato com externo, ele fez contato com externo. Então, ele movimentou aquele corpo para fora, de uma certa forma. Tudo isso é uma ideologia, são significações para que vocês possam ter consciência, para que vocês possam resetar as suas consciências, levar em consideração tudo que vocês estão aprendendo e entendendo que vocês é uma consciência espiritual, vocês é um próton que movimenta a consciência e que hoje ele vem de uma determinada forma diferente para dar uma força positiva com a negativa, para criar uma dimensão espiritual para que Deus possa trabalhar isso de todas as formas, certo? Antigamente as pessoas ela tinha mais força, mais poder. Hoje nós temos pouco minuto para fazer contato, pouco segundo para fazer contato com esse corpo, certo? Pouco segundo para fazer contato com esse corpo. E se nós ficar mais que, né, tanto segundo, a gente sufoca o corpo e o ato, ele vai deixar o corpo e vai embora e vocês não vai conseguir mais movimentar esse corpo, vocês vão a óbito, certo? Vocês vão a óbito. Mas a seu próton, a sua semente ainda ela vai durar porque ela é infinita, igual a Deus. Se você, de uma certa forma, vai se tornar semente e dessa semente você vai conseguir movimentar outro corpo, você vai vir em outras formas para que você possa movimentar a matéria de novo e começar tudo de novo. É assim que Deus faz, certo? Leve isso nas suas consciências. Eu fiz muito, eu prolonguei, não tem problema. Eu queria falar tudo isso, eu passei o dia inteiro hoje pensando sobre isso, organizando as minhas expressões para me falar, certo? E é isso que vocês têm que entender, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é muito importante. É, a abertura desse título, relaciona isso nas suas consciências. Isso é para vocês resetar suas consciências. Foto, realidade, são aquilo que vocês possam se realizar com o seu relacionamento social, certo? Aquilo que você tenha realidade, aquilo que você respeite as pessoas, certo? A foto neurocientífica são guerra fria, são aquilo que nós transformamos coisas em ideologia. E isso pode estar acontecendo, né, à medida da forma que eu vou abrindo essa boca para proferir esses tipos de ideologia. Entenda isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.